capítulo 14, a partir do versículo 17. A liberdade e o amor. Diz assim: porque o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, mas ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Louvado seja Deus. Guardamos o versículo 17. Porque o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido é teu santo nome, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Adoramos e glorificamos e queremos graça e misericórdia. Por isso, meu Deus, venha abençoar grandemente para que possamos, Senhor, seguir firmes na fé, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, aqui no capítulo 14, versículo 17, onde ele fala a essência do reino de Deus, era para tirar dúvida de judeus convertidos em Cristo e que estavam em Roma e que já misturava a idolatria romana com o judaísmo e com aquilo que era evangelho. Porque no judaísmo havia restrições alimentares. Isso não pode comer, isso pode. Havia restrições do que fazer, do que não fazer, do que praticar. Eram muitas regras e pouco amor. Eram muitas regras e pouca comunhão. Eram muitas regras e nada de aproximação com o Senhor. O cristianismo ele veio para dar um novo modelo de fé, em que Jesus mesmo instruiu aquela mulher. Haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é mais rituais, não é mais uma celebração com ritos, com imagens, com elementos sagrados, em lugares sagrados, mas é uma fé legítima e verdadeira, crendo na glória e no poder de Deus. Isso é ser cristão. E os sinais de que você está subindo em nível de fé podem ser percebidos. Os sinais de que você está no reino de Deus podem ser percebidos. E aqui Paulo dá a essência do que é o reino de Deus: justiça, paz e alegria. O reino de Deus não era para nós, como foi para os israelitas, um território geográfico onde hoje está em guerra, onde por muitas e muitas vezes entrou em guerra. Mas o reino de Deus, a qual Jesus anunciou no Evangelho, é um reino que não é geográfico, que não está num território, que não está em apenas uma nação, mas é um povo firmado numa fé que em qualquer nação, que em qualquer povo, que em qualquer sistema geopolítico, que em qualquer continente deve seguir o Evangelho em sua essência.
seja onde a pessoa está, independente do grau de vida, da situação socioeconômica, a pessoa tem que seguir o Evangelho. E o cristianismo é isso, é viver o Evangelho, colocar em prática o Evangelho. Para sabermos se estamos mesmo no reino de Deus, e aqui Paulo fala sobre os três elementos que compõem o reino de Deus: justiça, paz e alegria. Mas como que eu vou saber se eu estou em paz? Como que eu vou saber se eu vivo em justiça? E como eu vou saber se eu estou na alegria do Espírito Santo? Quando você começa a perder o interesse pelas coisas do mundo, quando você começa a perder o interesse por aquilo que é matéria e passa a valorizar mais aquilo que é espiritual, é um sinal de que você está no reino de Deus. É um sinal de que você está acessando o reino de Deus. Porque hoje existe aí um tal de um cristianismo onde é puro matéria e prazer, em que os cultos são momentos de satisfações do corpo, momentos de vibração do corpo, com técnicas, com formatos, com modelos, que nada acrescentam no modelo de vida que é descrito no Evangelho. Não é um mover de um corpo, não é uma satisfação do corpo, não é um prazer humano que vai dizer se estamos no reino de Deus, mas sim o prazer por aquilo que é espiritual, o prazer por aquilo que traz uma satisfação espiritual, o resultado daquilo que comprova que o Espírito Santo está se agradando e está conosco. Quando ouvimos testemunhos como aqui nas terças, do que Deus tem feito em nosso meio, muito motivo a continuar fazendo cada vez mais, em saber que as nossas orações estão chegando na presença do Senhor e o Senhor está respondendo. Muito nos alegra em saber que a fé está rompendo montes, que a fé transcende qualquer entendimento, e aquilo que é impossível, o Senhor está fazendo em nosso meio. Você vai saber se você venceu a materialidade quando aquilo que te prendia hoje não prende mais, quando aquilo que chamava a sua atenção hoje não chama mais, quando aquilo que era muito importante para você e hoje já não é mais. Não que você vai definhar numa vida social, não que você vai, mas você sentirá prazer em fazer aquilo a qual você sabe que é ético, que é moral, que é puro. Até porque o salmista, ele pergunta ao Senhor: quem entrará no teu santo lugar? Quem entrará no teu santo monte? E a inspiração do Espírito traz para ele a resposta: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não fala, que não julga dolosamente e nem entrega sua alma à falsidade, esses entrarão no santo lugar. E o salmista escreve esse salmo mostrando que a essência de uma comunhão com Deus é um espírito quebrantado, é uma alma satisfeita, é uma resposta, um alívio que vem do Espírito. Não importa o que estamos atravessando, porque no mundo tereis aflição. Seremos afligidos, sim. Seremos perseguidos, sim. Seremos humilhados, sim. Olha o sermão da montanha, a introdução ali, onde fala das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5. Ali é o resumo do Evangelho. Mateus 5,
6, 7 é um resumo do Evangelho. E a Bíblia fala que vem para a fé que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Não, isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que você precisa será acrescentado pela sua fidelidade a Deus. Não é uma troca, mas é uma entrega. Não é uma entrega de valores econômicos, mas uma entrega de valores morais. Uma entrega de valores humanos que condiz com uma realidade daquilo que foi ensinado por Jesus Cristo. Se perdemos o interesse pelas coisas do mundo, se as coisas do mundo já não nos importam como antes, podemos até seguir na mesma profissão, podemos até seguir em algumas coisas que não afetam, mas no entanto, a glória do Senhor ela terá mais importância na nossa vida do que qualquer outra coisa, do que qualquer prazer, do que qualquer lazer, do que qualquer satisfação humana. Outra coisa que vai acontecer quando você está no reino de Deus, você vai suportar as coisas de uma maneira diferente. Você vai ter uma resistência para passar por momentos difíceis. Isso quer dizer que o crente tem que ser um povo, não é isso? Em alguns momentos precisamos sim de austeridade, em alguns momentos precisamos sim posicionar. Mas nós suportaremos certas situações da vida de uma forma diferente. Atravessaremos um período de enfermidade diferente. Atravessaremos um período de crise econômica, financeira diferente. Atravessaremos um problema de conflito humano diferente. Atravessaremos situações que antes nós iríamos ficar gastando tempo e saliva, falando, murmurando, tentando se justificar. É Deus que nos justifica. Eu já ouvi as coisas mais absurdas ao meu respeito, e ainda ouço, e ainda falo de mim. Eu oro a Deus para que parem de falar. Eu não, eu falo: Deus, obrigado, porque bem-aventurados sois quando por causa do meu nome te injuriarem, caluniarem, perseguirem e disserem todo mal contra você. Grande será o seu galardão nos céus. Quando você está no reino, você consegue compreender as coisas pelo lado espiritual. E você vai entender que aquilo que está acontecendo, se aquilo vem de consequência de um pecado, para que você arrependa e peça perdão, se aquilo está vindo de uma maldição, se aquilo é uma provação, ou se é para te premiar a eternidade. Até isso. Louvado seja Deus. Nós vamos adquirir uma maturidade espiritual que vai nos trazer uma resistência para suportar aqueles momentos em que antes não suportaríamos. Vamos adquirir uma maturidade espiritual para conviver com pessoas tolas de uma forma que antes não convivemos, não suportaríamos. Por situações toscas, como antes não suportaríamos. Mas vamos saber nos colocar, vamos saber esperar pela justiça de Deus, vamos esperar a ação de Deus, e
E em algumas situações em que o nosso posicionamento, em que a nossa resposta, em que as nossas atitudes não são suficientes para responder, é o próprio Senhor que entra em nossa defesa. E como eu já vi isso acontecer em minha vida, digo por testemunho próprio de quantas e quantas e quantas vezes o próprio Senhor vem testemunhar. Louvado seja Deus. Murmure menos, reclame menos, contenda menos, conflitua menos. Viva essa essência do reino. Aprenda a suportar algumas coisas. E aquilo que é insuportável, o Senhor te ajudará, porque é promessa. Vem, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Glória a Deus. Aleluia. Temos que ser provados, sim, mas tem momentos que a situação fica de um jeito que parece que não vamos suportar. Nesse momento temos que orar: Senhor, me faz forte. Senhor, dê sabedoria. Senhor, age em meu favor. E Ele fará, e Ele se levantará. Quando reclamamos menos, murmuramos menos, oramos mais, clamamos mais, meditamos mais na Santa Escritura, encontraremos suporte dos céus para atravessar certas situações que antes não atravessaríamos, para viver certas humilhações que às vezes não suportaríamos. Uma maturidade espiritual que vem é uma resposta de que você está no reino de Deus, de que você faz parte do reino de Deus. Uma maturidade espiritual para compreender situações vai te levar a uma resistência e uma alegria para atravessar. Porque grande será o seu galardão. Aleluia. Você vai saber se você está no reino de Deus ou não quando você sentir a necessidade de estar mais tempo na presença de Deus. Quando uma terça-feira não é suficiente, uma vigília na sexta não é suficiente, um evangelismo no sábado, no sábado, uma escola bíblica no domingo, um culto à noite, ainda não é suficiente. Você deseja mais. E você quer mais. E você fica um dia sem atividade aqui no templo, aqui na igreja, e você sente: eu gostaria de estar lá. Aleluia. Eu desejaria estar lá. Glória a Deus. Você vai saber que você está no reino de Deus quando um dia a sua escala de trabalho coincide com o horário de culto e você fica lá angustiado. Nesse momento, o louvor está acontecendo e eu não estou lá. Nesse momento, os irmãos, as irmãs estão dando testemunho e eu não estou lá para escutar. Nesse momento, a palavra está sendo pregada e eu não estou lá. Você vai ter certeza que você está no reino de Deus quando isso te fizer falta. Glória a Deus, aleluia. Em compensação, querido, quando você estiver passeando em horários de culto, quando você estiver na internet dando risada de piadas toscas, na hora de culto, na hora de estudo, na hora de oração, quando você estiver sem fazer nada, desocupado, vazio em algum lugar, sabendo que aquele é um horário de escola bíblica, culto, oração, vigília, evangelismo, quando você não sentir nada e sabendo que está acontecendo alguma coisa e você não está lá, fique preocupado, fique preocupado. Os teus pés não estão no reino de Deus, a tua mente não está no reino de Deus, a tua alma não está no reino de Deus. Porque quando estamos no reino de Deus, nós teremos uma fome que não é de alimento, mas é da palavra. Nós sentiremos uma
fome que não é física, é espiritual. Um desejo de orar ainda mais, de estudar a palavra ainda mais, de conhecer ainda mais. Me lembro de quando me converti. Quando converti mesmo, que falei agora vai. Comprava livros. Não faltava na escola bíblica. Vai ter tal coisa na igreja, eu estava lá. Vai acontecer tal coisa, eu estava lá. Porque sentia aquela alegria, aquela vontade, aquele desejo. E me batia aquela sensação: vai acontecer, e se eu não estiver lá, eu não vou saber o que está acontecendo. Aleluia. É assim, glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A maioria dos livros que eu li até hoje foram comprados naquele tempo. Veio o seminário teológico, curso médio. Vou fazer esse negócio. Posso fazer? Pode. Veio o bacharel em teologia. Só 2 concluíram. Eu e o Adonis fizemos. Aleluia. Glória a Deus. Sonhava em ser pastor, sonhava em... Não, queria aprender. O chamado vem é algo de Deus, é Deus que cuida disso. Quando entrei naquela igreja que Deus indicou, eu fui para outra, fui bem acolhido, uma igreja maravilhosa. Só que um dia Deus falou: não é aqui. E eu fui. Então me indica, e fui, passava em uma e outra, em outra. Quando cheguei naquela, é aqui. Eu falei: desse tamanho, é muito grande, eu estou começando. Quando eu entrei na porta, tinha uns 30 velhinhos aqui em cima, no povo. Eu falei: até eu sair daqui dessa última cadeira e chegar pelo menos na cadeira da frente, é uns 10 anos. Aí o diácono falou: por favor, me acompanhe, e me colocou na cadeira da frente. Está meio diferente. Um ano depois já estava servindo ao Senhor e dando aula como professor substituto na escola dele. Porque ele tinha ansiedade, tinha fome, que não era física, era da palavra. Livros e mais livros, leituras e mais leituras, estudos e mais estudos, congressos, seminário, tudo. Louvado seja Deus. Você saberá que você está no reino de Deus quando a sua fome maior não será a fome por um prato de comida, por uma refeição. Você saberá que está no reino de Deus quando a sua maior fome for pela palavra de Deus. O seu maior desejo, a sua maior satisfação é em se encher da palavra de Deus. E muitas coisas vão acontecer na sua vida. As perseguições vão aumentar, vão falar mais mal de você, vão fofocar ainda mais a seu respeito. Vai acontecer muita coisa, viu? Vão mentir ainda mais a seu respeito, e aquilo que é verdade vão aumentar para tentar prejudicar. Mas o Senhor te dará resistência, te dará sabedoria e tudo. Você saberá administrar cada situação, porque não é você, é o Espírito de Deus. Você saberá conduzir cada situação, porque não é você, é o Espírito de Deus contigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Você saberá que você está no reino de Deus quando a paz do Senhor estiver no seu coração. E a paz do Senhor estará em seu coração quando você estiver aflito, angustiado, desesperado com alguma situação.
Moisés ia conduzindo uma multidão, desce em sentido ao mar. Quando chega na praia, que olham para trás, Moisés, que ele olha Faraó com todos os seus soldados, descendo ladeira abaixo, vai pegar. Para cá não dá para correr, para lá não dá para correr, para cá não dá. Vai pegar. Moisés ora ao Senhor. Um momento de aflição, um momento de desespero. Imagina aquela multidão enfurecida, agitada, desesperada. Seremos mortos aqui. E Moisés encontra paz para falar com o Senhor. Em meio àquelas cobranças, Moisés, olha o que você fez, Moisés, olha aí o que está acontecendo, Moisés, cadê o seu Deus? Moisés encontrou calma para falar com Deus. E o Senhor fala para ele: jogue o bordão na água. E ele obedeceu, e o mar se abriu, e atravessaram. Quando o último israelita atravessou, o mar fechou. E agora, o ano passado, eu li uma notícia de que os arqueólogos, mergulhadores, encontraram no fundo do Mar Vermelho charretes, equipamentos de guerras, escudos, lanças e esqueletos. Prova física material de que esse acontecimento foi real. Glória a Deus, aleluia. Você saberá que você está no reino de Deus quando você passar por provas intensas, provas terríveis, e você ter calma, paz suficiente para raciocinar em espírito. E você encontrar um espaço na sua mente para que você possa falar com o Senhor. Deus, geralmente, Ele vai agir no último momento, no último instante, na última hora, para provar que foi Ele. Porque nós, seres humanos, somos tão egocêntricos que, se Deus agir antes da hora, a pessoa vai bater no peito e falar: eu resolvi, eu fiz, eu tive a ideia, partiu de mim. Deus vai agir naquele último momento, naquele último instante, em que o ego já se desfez. Quer diminuir o tempo de provação? Olha, Deus tire o egocêntrico de mim, tira o egocêntrico de mim, tira essa vaidade, tira esse orgulho de mim, me deixa mais manso, me diminua para que tu cresça em mim. Aí as coisas vão acontecer mais rápido. Mas enquanto a vaidade querer ser maior do que Deus, enquanto o orgulho resistir, a provação, a peleja, a luta, a dificuldade, seja lá o que for, vai ser mais duradouro, vai durar mais. Quem está no reino de Deus encontra paz em momentos difíceis. Quem está no reino de Deus encontra paz naquele momento em que parece que a agitação é total. Aleluia. E à medida que você vai crescendo na fé, à medida que você vai aperfeiçoando na fé, à medida que você vai crescendo na fé, te prepare, que as lutas serão maiores. Aleluia. Geralmente quando canta aquele hino, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aí o crente canta com grande entrega. Mas quando a fé vai ser provada, o crente se encolhe, faz ao contrário.
crente se diminui. Ora, faça aqui o que está naquele louvor que você canta tão intenso. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer mais na fé, na unção, na comunhão, na esperança. Louvado seja Deus. E é isso que vai fazer sejamos fortes. E é nisso que vamos sendo testemunha de Cristo. Porque as pessoas olham para nós, observam e falam: já era, acabou. Esse não levanta mais. Como Paulo, que foi apedrejado, no final abanaram as mãos e falaram: agora já morreu. Com tanta pedra, com tanta pedrada, morreu. Ainda sair arrastando ele. Levantaram, foram embora. Pronto, matamos Paulo. E Paulo levanta, se limpa, arranhado, inchado, dolorido, sim, mas firme na fé. Para mim, eu sou Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E Paulo desistiu da fé, desistiu do ministério, desistiu da missão que estava fazendo? Não. Seguiu adiante. Não quer? Eu vim trazer paz, me receberam pedradas. Vim trazer a justiça, me apedrejaram sem motivo. Vim trazer cura aos enfermos, liberdade aos cativos, e me expulsam da cidade. Eu vou para onde querem. Como Jesus, que em Nazaré poderia fazer grandes milagres, porque ele era de lá. Mas o mesmo Jesus experimentou que o profeta não tem honra na própria casa. Em Nazaré estavam os amigos da infância, os primos, os irmãos, os vizinhos, os clientes da carpintaria, da marcenaria. Poderiam crer: ah, Jesus é aquele que foi anunciado pelos profetas, e ele está aqui na nossa cidade, ele cresceu em nosso meio, ele vive em nosso meio. Era motivo de alegria. Mas o que os nazarenos falaram? Jesus, o carpinteiro, Jesus, o filho de José? Não pode ser ele. Mas em Cafarnaum, lugarzinho ainda menor, aconteceram milagres grandiosos, porque a fé estava no Cristo. Louvado seja Deus. Quando você está no reino de Deus, você passa por grandes provações, grandes lutas, mas você encontra paz de espírito. Vão te afrontar, vão te provocar, você vai ferver, irais, mas não pequeis. Aleluia. E para concluir, você terá certeza que você está no reino de Deus quando a sua fé impactar a vida de outras pessoas. Você estará com certeza que você está no reino de Deus quando você falar do amor de Cristo para alguém e essa pessoa escorrer lágrimas dos olhos. Quando você orar por alguém e dizer: o Espírito de Deus mostra uma veia entupida e ela está sendo desobstruída, além da pessoa sentir, vai ser confirmada em outro lugar. Quando você começa a impactar a vida de outros com o evangelho que você vive, quando você começa a ser um agente de milagres na vida de outros pelo evangelho que você vive, quando você passar a motivar outras pessoas na fé pelo evangelho que você vive, quando seus irmãos, irmãs, parentes, amigos olharem para você e falarem: eu quero a mesma fé que você, eu quero viver
ver um cristianismo como o teu. Aí você terá certeza que você está no reino de Deus. Aí você terá certeza de que você está no reino de Deus. O Evangelho tem que impactar a tua vida. O Evangelho tem que impactar a vida daqueles que te observam. Lá em Atos fala que quando os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos, os primeiros missionários chegavam em alguma cidade, logo corria a notícia. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha caixa de som, não tinha nada. A notícia era de ouvido em ouvido. E qual era a notícia? Chegou aqueles que causam alvoroço. O que significa isso? Chegou aqueles que aonde chega vai ter milagre. Chegou um daqueles que aonde está vai ter palavra. Chegou um daqueles que aonde está haverá testemunho. E não é testemunho de pura milagre. Ele pulou aqui, abriu a porta ali, não é testemunho de vida. Vida transformada. Evangelho é vida transformada. Evangelho é um modo de vida. O cristianismo não nasceu religião. Lá na Galileia, na Judeia, ali em torno de Jerusalém, por ali chamavam aqueles do caminho. Que aqueles? Aqueles judeus que agora seguem o caminho. Por quê? Porque existiam os judeus e os zelotes, os judeus sempre, os judeus fariseus, os judeus saduceus e outros partidos religiosos menores. Esses eram os principais. E esses do caminho era mais um grupo de judeu que era diferente. Depois passaram a falar aqueles da seita do Nazareno. E os cristãos só foram chamados de cristãos a partir de Antioquia. E o cristianismo só virou religião quando chegou em Roma. E aí estragou tudo. Porque o cristianismo é mudança de vida. O cristianismo é vida transformada, caráter novo, moral nova, atitudes novas, comportamentos novos. Religião é aquilo que se identifica por ritos, rituais, elementos sagrados, lugares sagrados. Isso é uma religião. E o cristianismo, ele é, aleluia, identificado por uma mudança de vida. Glória a Deus. As atitudes mudam, o caráter muda, a forma de pensar muda até o jeito de falar. Louvado seja Deus. Isso é cristianismo. Isso é o Evangelho na vida de alguém. Isso é o reino de Deus, paz, justiça e alegria. Se você ainda falta algum desse elemento, olha ao Senhor. Aumente seu tempo de leitura e meditação da palavra. Aumente seu tempo de oração. Aumente seu tempo de comunhão com os irmãos. Estamos vivendo uma onda agora de eu não preciso ir à igreja, o Senhor habita em mim. Quem são esses? Vazios, esgotados espiritualmente, pensam que estão no reino. Não tem sinais da glória de Deus, não tem sinais da presença do Espírito Santo. Desviados pensando que estão no reino. Se acontecer os sinais que está em Tessalonicenses, do arrebatamento da igreja, quais são a igreja? Soar da trombeta, o alarido de anjos e a voz do arcanjo anunciando, ele vem. E os mortos ressuscitando dos túmulos, e
E somente os cristãos salvos escutarão e receberão esse serviço. E será o maior dos alvoroços. Será o maior dos alvoroços. Se você é um cristão que chega no lugar e sai sem impactar a vida de alguém, sem fazer algo transformador na vida de alguém, sem mover a vida de alguém, você não está vivendo o Evangelho. No seu trabalho, você tem que ser aquele que, quando você sai, você faz falta. Que vão sentir tua falta, pela tua honestidade, pelo teu caráter, pela tua dedicação e pelo teu comportamento cristão. Quando você sai de uma sala de aula, as pessoas, até os que não gostavam de ti, vão lembrar que tinha alguém lá que tinha um caráter diferente, uma atitude diferente, um comportamento diferente. Impacto, cause alvoroço. Fale do amor de Cristo, fale da salvação de graça. O que é o Evangelho? A boa nova. E qual é a boa nova? A salvação chegou, é de graça, é pela fé em Jesus Cristo. Isso é Evangelho. Agora viva o amor. Aleluia. Pratique a palavra. Leia e medite nos Evangelhos. O Evangelho de Jesus foi escrito de 4 estilos diferentes: Mateus, Marcos, Lucas, João. Os evangelistas escreveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, a mesma coisa, com estilo gramatical diferente, para provar que é a palavra do Senhor. Como testemunho que ouvimos aqui, orou, a pessoa sentiu que a veia foi desenvolvida, mas foi em outro lugar, em outro momento em que ninguém sabia de nada, a mesma revelação. Os evangelhos são assim. A mesma coisa, a mesma ação, escrita em lugares diferentes, em tempos diferentes, por evangelistas diferentes, em estilo gramatical diferente, falando a mesma coisa, para se confirmar que é a palavra do Senhor. Coloque em prática o Evangelho em sua vida. Eu quero ser curado, coloque em prática o Evangelho em sua vida. Eu quero ser liberto, coloque em prática o Evangelho na sua vida. Eu quero ter uma vida que impacte outras pessoas, coloque o Evangelho em sua vida. Eu quero ser um agente de milagres, coloque o Evangelho na sua vida. Eu quero que o meu louvor quebrante os corações. Eu quero que o meu louvor cure. Coloque o Evangelho na sua vida, no seu louvor. Eu quero que a aula tenha um dom de escola bíblica que impacte as pessoas. Coloque o Evangelho nisso. Eu quero que o meu evangelismo individual venha frutificar. Coloque o Evangelho na sua vida. Não adianta querer colocar na vida do outro se na tua não está. Louvado seja Deus. E nessa noite, o Senhor te chama para uma obediência. E essa obediência vai gerar ação. E você vai ver quem você é no plano de Deus. E você vai ver quem você é no propósito de Deus. Não se meça a grandeza pelo que você está vendo. O Watchman Nee foi um missionário na China, numa época que não podia entrar o Evangelho. O Watchman Nee foi preso, passou 30 anos preso. Quando saiu, morreu. E aí, quando ele estava 30 anos preso, o que ele escreveu até hoje impacta a vida de pessoas. Eu mesmo tenho alguns livros de Watchman Nee, que eu leio e releio.
escrito no cárcere, escrito numa prisão, durante 30 anos. Louvado seja Deus. E ele morreu sem saber a grandeza da obra que ele fez, porque não tinha vaidade, porque não tinha orgulho. Ele não colheu os frutos de tudo aquilo, de todo aquele sofrimento, daqueles 30 anos de sofrimento. Ele não colheu os frutos. Por quê? Porque quem colhe é o Senhor. E no dia da coroação, no dia da entrega dos galardões, ele vai ser surpreendido. Porque o Senhor vai chamar: irmão, ótimo amigo. Pois não, Senhor? Se dirige à minha frente. Pois não, Senhor? Tudo que você escreveu durante os 30 anos de cárcere impactou a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas em todos os continentes e países. Eu, Senhor, aqueles escritos meus, sim, pode, foram publicados, republicados em vários idiomas. Aqui está a sua coroa. Não queira se aparecer para as pessoas, não queira disputar as pessoas, queira fazer aquilo que o Espírito coloca na tua mente e no teu coração. Queira fazer aquilo que é proposto pelo Senhor. Isso vai impactar primeiro a tua vida e a vida de outros. Fique de pé. Ó Deus Todo-Poderoso,